Olá, turma, boa noite. Bom, vamos hoje fechar o nosso ciclo com todos os aspectos relacionados à imunologia, sendo hoje a nossa última aula, também a última aula antes da nossa BA3. E hoje, então, para fechar com chave de ouro, nós vamos falar sobre três temas principais, que seria tolerância, hipersensibilidade e as doenças autoimunes. Esses temas estão relacionados entre si, por isso foi colocado numa aula separada. Então, para a gente começar, nesta ordem, a gente vai começar falando um pouco sobre a tolerância imunológica. O que a gente poderia definir? Então, define-se tolerância imunológica como a não responsividade ao antígeno, conseguida por meio da exposição prévia ao mesmo. O que isso significa? Tem alguns antígenos que o ser humano pode entrar em contato que ele não pode montar uma resposta imunológica e causar uma inflamação. Ou se for um antígeno microbiano, ele pode montar uma resposta imunológica? Claro, para ocorrer a eliminação desse patógeno. Se for um vírus, também. Agora, vamos pensar em alguns antígenos que a gente não poderia montar uma resposta imune contra eles. Bom, a gente poderia citar o primeiro, os antígenos provenientes de alimento. Por exemplo, o alimento que a gente come é um antígeno externo, não é algo próprio do corpo, né? Pensa, se cada fruta que eu como, cada café da manhã, janta e tudo, eu montasse uma resposta imunológica. Então não, o sistema imune ele vai reconhecer aquele alimento e vai olhar assim, não é nada não, ele vai tolerar ele não vai montar uma resposta imune. Mas tem um antígeno que é o primordial, que a gente vai focar nesse tipo de antígeno, que são os antígenos próprios. Gente, pensa se a gente começa a montar resposta imune contra algo do próprio organismo. Uma proteína específica, uma proteína quitina, uma proteína miosina que está presente nas células. O sistema imune reconhece ela no meio, por exemplo, extracelular, monta a resposta imune. O que isso ia gerar? Um outro tópico da nossa aula de hoje, que são as doenças autoimunes. Então, tem os antígenos próprios que estão no organismo, o sistema imune não pode montar resposta imune para eles. Eles têm que tolerar. Eles toleram, eles olham o antígeno, aquele é antígeno próprio, não vamos montar a resposta imune para ele não. Ele é algo nosso, vamos tolerar ele. Por isso chama tolerância imunológica. Eles olham e toleram, tá? Então, ele não pode reconhecer os antígenos próprios, senão assim poderia dar doenças como as doenças autoimunes que a gente vai citar aqui. E a gente tem dois tipos de tolerância, a tolerância central e a tolerância periférica. Olha, a tolerância central, ela está presente, ela acontece nos órgãos primários. Os órgãos primários onde ocorre a maturação das células, vocês lembram? Onde que seria? Timo, medula óssea. Já a tolerância periférica, ela vai acontecer nos órgãos secundários, nos órgãos periféricos. Que são o quê? Os órgãos linfóides, baço, o linfonodo, né? E o tecido linfóide associado à mucosa. Então, a gente tem esses dois tipos de tolerâncias. A central, que são nos órgãos primários, e a periférica, que acontece nos órgãos secundários, ou órgãos periféricos. Por isso que tolerância periférica, tá? Mas como que funciona, gente? Vocês lembram quando a gente estava falando de maturação de linfócito T e maturação de linfócito B? Se aquele linfócito reconhecesse um antígeno próprio com muita avidez, sofria apoptose? Então, é um princípio, é uma das tolerâncias, a tolerância central. Aqui a gente tem demonstrado um precursor da célula linfóide, né? Que pode dar origem a um linfócito T ou um linfócito B, tá bom? O que acontece? Eles vão sair da medula óssea com a capacidade de maturação, de reconhecimento e para os órgãos linfóides, onde vão ficar alojados para ocorrer o encontro com os patógenos. Essa historinha a gente conhece. Mas então, o que o sistema imune criou? Dois locais de cheque dessa tolerância, que é a tolerância central, o primeiro, e a tolerância periférica, o segundo. Então, recapitulando naquelas nossas historinhas de maturação, tanto de linfócito T ou B, tá bom? Vamos supor que qualquer um deles lá tá quase saindo ou da medula óssea, se for o linfócito B, ou do timo, se for o linfócito T, né?
prontinho para ir para os órgãos periféricos. E aí ele vai lá e vai reconhecer então o antígeno final, que é o antígeno próprio. Se ele reconhece esse antígeno próprio com baixa avidez, com baixa intensidade, ele está apto a sair, né, e vai ir para os órgãos periféricos. Mas se ele reconhece com muita avidez, com muita força esse antígeno, a tolerância central, ela elimina essas células que reconhecem antígenos próprios com muita força, porque o que o sistema imune pensa? Ou linfócito, T ou B, que agora a gente está colocando tudo numa mesma historinha, vocês não vão sair do órgão não, meu filho, vocês estão reconhecendo antígeno próprio muito forte. Se eu deixar vocês saírem para os órgãos secundários, os órgãos periféricos, vocês vão causar doença autoimune. Então, o que acontece? Elas sofrem o processo que a gente já sabe, de apoptose. Mas, vamos supor que um linfócito escapou desse processo. É isso que às vezes acontece para gerar doenças autoimunes. Ele acaba escapando desse primeiro cheque, do primeira parada de checagem, que é essa parada de checagem que deveria ter sofrido apoptose. Se ele escapa disso, ele vai para o segundo cheque, que seria a tolerância periférica. Então, como se fosse que tem dois grupos, é como se fosse, gente, que tem duas paradas. Quem já viajou de avião e a gente para primeiro, a gente é revistado uma vez, depois é revistado de novo. É a mesma coisa. Aqui é revistado a primeira vez. Ele está reconhecendo os antígenos próprios muito forte. Vamos eliminar essa célula. Tá, eliminou. Só que aqueles que driblaram essa passagem, conseguiram passar e se escaparam, pode gerar doença autoimune. Então tem a segunda verificação, que é através da tolerância periférica, que a gente vai entrar nela agora, tá? Então vamos lá. Então, como que acontece? Nessa mesma historinha, o precursor linfóide, né, pode dar origem aos linfócitos T ou B. Esses linfócitos T ou B, eles têm que reconhecer o antígeno quando eles forem próprios, quando eles forem já se tornar maduros, né, para ir para os órgãos secundários, tem que reconhecer com baixa força, com baixa avidez. Se reconheceu com alta avidez, esse é o principal que a gente está estudando aqui no nosso curso, né? Ele sofre o processo de apoptose. Ô linfócito, sinto muito, você passou por todo o processo de maturação, mas você está reconhecendo o antígeno próprio do organismo muito forte. Você não vai poder ser liberado, tá? Aí o linfócito morre, né? Mas vamos supor agora que tem os espertinhos que conseguiram driblar essa primeira checagem, né? Essa primeira verificação e foi para a segunda. A primeira verificação é a tolerância central, a segunda é a tolerância periférica. Quando ela chega assim, consegui escapar, eu vou causar, tipo assim, doença autoimune agora vai. Ele chega nos órgãos periféricos e vê, outra forma de checagem. E essa checagem, que é a tolerância periférica, vai tentar de todas as formas fazer com que aquele linfócito, que é um precursor de um linfócito autorreativo, né, que pode causar uma doença autoimune, quando a gente fala de linfócito autorreativo, é aquele que ele vai interagir com a célula do epitélio, montar resposta. Interagir com qualquer célula do corpo, montar resposta. E causar dano tecidual, levando a doenças autoimunes. Então, esse linfócito, eles tentam, igual esse daqui, ocorre uma falha na tolerância central, ele escapa dessa tolerância central e vai lá para os órgãos secundários. Quando chegou lá, agora eu vou fazer a festa, vou destruir o que eu quiser. Chegando aqui, viu? Não. Acontece 3 mecanismos, que a gente vai estudar esses 3 mecanismos, e que são extremamente importantes, tá bom? Que faz com que esse linfócito T, que ele já é um autorreativo, ele pode reagir com qualquer célula do tecido, o que é errado, ele deveria reagir, né, montar uma resposta imune só para vírus, bactérias, não com as células do nosso próprio epitélio, células nossas, né? Então, tem 3 formas que o sistema imune montou para tentar fazer com que esses linfócitos que reconhecem os autoantígenos, né, os antígenos próprios, para eles não serem ativados. E a gente vai ver eles agora.
E esses três mecanismos utilizados pela tolerância periférica para fazer com que esses linfócitos, eles autorreativos, eles não se ativem, eles não fiquem ativados, a gente vai conhecer esses três mecanismos como, primeiro, anergia, segundo, apoptose, que a gente já conhece, né, muito parecida com essa aqui, e supressão. E a gente vai estudar esses três tipos de mecanismos utilizados pelo sistema para que esses linfócitos autorreativos que conseguiram driblar a tolerância central, eles sejam inativados não sejam então ativados quando estiverem nos órgãos secundários. E esse processo ocorre pela tolerância periférica. Então vamos estudar cada um deles. O que pode acontecer? Vamos lá. Primeiro, anergia. O que acontece numa resposta normal que a gente já sabe? O linfócito B, o linfócito, uma célula dendrítica, né, um linfócito B ou uma APC convencional, ela vai fagocitar o antígeno e fazer a apresentação para o linfócito T. Deu o primeiro sinal? Deu. Deu o segundo sinal? Correto. Células T efetoras, tranquilo. Só que vamos supor que agora essas células T que vão ser ativadas sejam células autorreativas. Então, elas não podem ser ativadas. Então, o que acontece? No processo de anergia, pode acontecer dois mecanismos para inativar essas células T autorreativas. O primeiro, aqui, uma APC deficiente das moléculas coestimuladoras. Vai ter o primeiro sinal? Sim, o linfócito T lá está esperando. O linfócito T autorreativo, você ativado. Lembrando, gente, que os linfócitos T, eles têm que ser ativados sempre. Se não ocorre a ativação deles, nem um linfócito T convencional, nem o linfócito T autorreativo, eles vão ser ativados. Então, eles precisam ter aquele primeiro, segundo sinal que a gente já sabe. É um linfócito T, ele é um linfócito T autorreativo, mas é um linfócito T normal, tá? Continua sendo um linfócito. Então, aqui, o linfócito T autorreativo, agora sim eu vou ser autorreativo. Aí a APC chega, faz o primeiro sinal, MHC de classe 2, antígeno, TCR. Cadê o segundo sinal? Não tem segundo sinal. Aí, se não tem segundo sinal, eu fico sem o meu processo de ativação. Vocês lembram que para ativar um linfócito T tem o primeiro sinal e para ter certeza da ativação precisa do segundo? Por quê? Porque se só tivesse um sinal poderia dar doença autoimune o tempo inteiro, porque só tendo um sinalzinho de ativação é muito mais fácil do que uma segunda checagem. Então os linfócitos poderiam se unir, né, aderir a qualquer célula dendrítica, aí foi ativado de novo, porque é só um sinalzinho de ativação. Não, então a gente sabe que são dois sinais. Então, quando ele está esperando o segundo sinal de ativação, ele não é ativado. Então, ele entra num processo sem resposta, que é chamado, esse sem resposta, de anergia. Ele fica lá assim, não vou ser ativado, vou ficar aqui, de boa, boiando na maionese. E o segundo, vocês lembram, gente, quando tem um linfócito T ativado, ele já acabou a resposta imune, já destruiu o patógeno, ele tem que ser desativado? Então, como que acontece isso? Através do primeiro sinal da APC com o linfócito T e o segundo sinal que é mediado por um receptor CTLA4. Então, esse também pode ser um mecanismo de reconhecimento pelo CTLA4 no linfócito T com CD80 e CD86 na APC. Essa interação, que é o segundo sinal de inativação do linfócito, ele recebe o primeiro e esse segundo sinal mediado por CTLA4, faz com que ele fique inativo, ele não gera resposta. Então, a anergia nada mais é que um processo mediado tanto pela deficiência de moléculas coestimuladoras, quanto pela presença de interação por CTLA4, pode ser um ou outro, você pode escolher qual falar, por exemplo, que faz com que o linfócito T ele não seja ativado. Ele estava esperando ser ativado, mas não vai ser ativado. Se ele não é ativado, ele vai fazer tudo aquilo que ele tem que fazer, neutrófilo vai para cá. Não, ele não tem resposta, ele é inativado. Então ele fica lá na dele, vou ficar aqui. Não fui ativado, não tive segundo sinal de coestimulação e aqui eu não tive eu tive interação com o CTLA4, então agora eu sou inativado.
Eu quero um linfócito autorreativo, sou inativado. Então, parabéns para o sistema imune que conseguiu, através do processo de anergia, fazer com que esse linfócito não ruim, que é o linfócito autorreativo, não fique ativado. Vai causar doença autoimune? Não, porque esse linfócito ele não está ativado. Então, esse é o primeiro processo. Vamos para o segundo. O segundo processo, a apoptose, gente. Vocês lembram que quando reconhecia lá na tolerância central, né? Se reconheceu uma célula, linfócito, ele está saindo lá da medula óssea ou saindo do timo para já se tornar apto, né? Para ir para os órgãos periféricos. Se ele reconhecer com baixa avidez antígenos próprios, ele está apto, então casca fora e vai para os órgãos periféricos. Agora, e se ele reconhecer com muita força, o sistema imune falava, ô linfócito, você está reconhecendo aqui, está com muita força os antígenos próprios, então você vai ter que morrer, tá? Ele sofreu o processo de apoptose. Então aqui, o que acontece? Agora, outra história, tá? Aquele linfócito, então, o primeiro nosso linfócito, ele não foi ativado. Agora, esse linfócito aqui, ele tá lá, um linfócito autorreativo, agora vai ser ativado. Veio primeiro sinal de ativação, o segundo sinal de ativação, eita! Uai, agora o linfócito foi ativado. Vocês lembram que ele sofre um processo de expansão clonal, né? Isso aqui numa resposta normal. Numa resposta que vai induzir a apoptose desse linfócito autorreativo, o que pode acontecer também? Ele vai ser ativado, dá o primeiro e o segundo sinal para ele, só que ele começa a sofrer expansão clonal, só que a expansão clonal dos outros linfócitos faz com que ocorra a interação de dois receptores que a gente conhece, faz ligante. A interação, eu vou tendo vários linfócitos, né? Linfócitos autorreativos. Agora deu! Vamos destruir tudo! Só que ocorre a ativação de faz ligante. Esses linfócitos interagem um com o outro, ocorrendo interação faz ligante, que acontece com essas células, apoptose. Vocês lembram que lá nos linfócitos TCD8, o mecanismo de morte que ele proporcionava à célula-alvo era através de faz ligante? Interagia faz ligante da célula-alvo com o linfócito TCD8. Isso desencadeava a ativação de caspases, que destruía os componentes intracelulares. Dessa forma, a célula-alvo morria. Aqui é a mesma coisa. Faz ligante dos linfócitos autorreativos, eles mesmos interagem com eles mesmos, olha, e essa interação desencadeia dentro dessas células caspases, ocorrendo a apoptose dessa célula. Então, esse é o segundo mecanismo de morte. O primeiro, então, esse é de morte, o primeiro não foi de morte, né? O primeiro é a anergia, onde o linfócito ele não era ativado. O segundo, então, por apoptose, ele teve o primeiro sinal, teve o segundo sinal, diferente da anergia, né, que não tem o segundo sinal. Teve o segundo sinal e tudo, agora vamos causar dano. Só que aí, através da grande interação de faz ligante entre os próprios linfócitos autorreativos, eles sofrem apoptose. Dessa forma, gente, vai ter linfócito T autorreativo? Não. Por quê? Morreu. Sofreu o processo de apoptose. Dessa forma, mais uma vez, parabéns ao sistema imune que conseguiu eliminar de novo, então, a célula autorreativa. Agora vamos para o último e o terceiro mecanismo utilizado pela tolerância periférica para tentar inibir e inativar, então, os linfócitos autorreativos que conseguiram driblar, passar a tolerância central, tá bom? E o último, através da supressão. Vamos aqui primeiro uma resposta imune normal. A gente já sabe, a PC profissional vai apresentar para a célula T, ocorre o processo de expansão clonal. Esses linfócitos geralmente, vocês lembram que os linfócitos TCD4, eles podem virar TH1, TH2, TH17, Treg? Então, aqui eles poderiam ter virado o linfócito TH1, que é produtor de interferon gama, que faz o macrófago. Meu filho, você está fagocitando muito pouco, vamos fagocitar mais. Macrófago ativado. Essa é uma resposta normal. Então, o que o sistema imune podia fazer
para tentar, então, fazer com que essa célula não seja ativada. Então, aí o que acontece? Esse mecanismo chamado de supressão, vocês lembram das células Treg? Aí que a gente coloca ela nesse meio. A célula Treg chega, gente, um linfócito autorreativo que já tá quase sendo ativado e tudo. Não posso deixar isso acontecer, não. Não, deixa eu fazer alguma coisa. Então, o que as células T reguladoras fazem? Liberam citocinas que inativam vários processos dessa via de sinalização, dessa cascata de sinalização. Primeiro, pode liberar IL-10, que é uma citocina anti-inflamatória. E essa IL-10 pode reduzir a quantidade de moléculas coestimuladoras. Pensa, gente, se reduzir a quantidade de molécula coestimuladora, vai ter maior chance de ativação de linfócito T? Não, eu reduzi algumas quantidades de molécula coestimuladora, então você vai ter só o primeiro sinal de ativação. Então, muito bacana, ela pode atuar aqui. Então, inibe as funções das APCs. Pode produzir TGF-beta, que vai inibir o linfócito T alto que conseguiu ocorrer o primeiro sinal e segundo de ativação, vai fazer com que inibe a proliferação celular, ou seja, vai inibir a formação de clones desse linfócito, a expansão clonal. Então, beleza, ela pode atuar aqui também. Ou também, esses dois juntos, IL-10 e TGF-beta, pode já inibir a ativação do macrófago. Aí esse macrófago não fica ativado, vai ter lesão tecidual, vai ter destruição de célula? Não. Então, gente, vocês conseguem visualizar que tudo é um caminho? Se a gente voltar aqui, ó, o primeiro mecanismo da tolerância periférica é através da energia. Ou seja, o linfócito já vai tirar, a ativação do linfócito vai ser inibida pela não expressão de moléculas de coestimulação. Beleza, vamos supor que aí, agora, essa é a nossa historinha, tá bom? O linfócito T conseguiu passar disso, aí vai vir para a segunda. Se a gente for ver, pode ser uma historinha. Nossa, conseguiu passar, e agora ele já pode sofrer expansão clonal. Aí o que o sistema imune fala? Faz com que eles expressam faz ligante para eles mesmos se autodestruir. A apoptose. Nossa, mas é agora, ele conseguiu, ele passou da energia, passou da apoptose, não conseguiu ser morto, vem então a supressão. Quando já tá quase ativando o macrófago já, que já é uma resposta mais tardia, né? Chega as células Treg, gente, agora é só a última chance desse linfócito que passou pela energia, driblou o processo de energia, o mecanismo de energia, driblou a apoptose. Então agora é a sua última chance, a Treg fala. Vou tentar causar supressão dessa célula na marra, bloqueando aqui, bloqueando aqui, bloqueando aqui, para tentar então fazer com que essa célula não se torne autorreativa. Mas continuando a nossa aula de hoje, a gente vai fazer com que essa célula se torne autorreativa para a gente estudar as doenças autoimunes, tá? Nessa nossa história de hoje. Então tem esses três mecanismos. Primeiro, da energia, que pode ser tanto a deficiência de moléculas coestimuladoras ou a interação de CTLA4, que é o receptor inibitório da ativação dos linfócitos T. Dessa forma, os linfócitos T autorreativos não vão ser ativados e vão ficar sem resposta, vão ficar assim, não consegui ser ativado, vou ficar aqui. O segundo, que é a apoptose. O linfócito T deu o primeiro sinal, o segundo sinal, começou a sofrer expansão clonal, só que eles começam a adquirir fase ligante entre os próprios linfócitos autorreativos, interagem entre si, levando à morte dessas células, chamado então mecanismo de apoptose. E a terceira forma da tolerância periférica, tentar pegar da última forma possível, fazer com que esses linfócitos T autorreativos não caiam, então, na corrente sanguínea, não vão para outros órgãos, para tecidos do corpo inteiro, é através da supressão, que já chega agora Treg, começa a expressar IL-10 e TGF-beta para inibir a ativação e toda a sinalização mediada pela APC e pelas células T de várias formas, que é como a gente conseguiu ver aqui, tanto através
da redução de moléculas de coestimulação, como também através da indução da proliferação das células T ou da inibição da ativação de macrófagos. Então, dessa forma, a célula T autorreativa, ela não vai conseguir mais provocar o seu processo de ativação, não causando danos teciduais, não levando ao processo de doença autoimune, e também a gente vai ver um pouquinho de hipersensibilidades também, tá bom? Então, nessa primeira parte de tolerância, o que a gente tem que ficar em mente? Que tem dois tipos de tolerância, a central, que estão nos órgãos centrais, medula óssea, timo, e a periférica, que estão nos órgãos periféricos. A central, ela tenta destruir os autoantígenos que podem formar ali através da interação de célula dendrítica, através da apoptose, igual aquela historinha que a gente contou. Nossa, linfócito, está reconhecendo o antígeno próprio muito forte. Você vai sofrer o processo de apoptose, tá? Você não vai sair o linfócito T do timo e o linfócito B da medula óssea. Então, você não vai para os órgãos periféricos. Mas, um outro conseguiu escapar. E ele foi, então, para a tolerância, vai ser barrado pela tolerância periférica, através desses três mecanismos. Ou energia, onde o linfócito T é autorreativo e inativado, ou apoptose, ele sofre o processo de apoptose por fase ligante, ou por supressão através da atuação das células Treg, que vão produzir mediadores anti-inflamatórios, como IL-10, que é o principal, e também vai produzir TGF-beta, tá bom? Então, essa parte de tolerância acaba aqui, mas vamos continuar a nossa historinha, pra gente até chegar na doença autoimune, tá? Agora, vamos supor que ocorreu uma falha na tolerância. A central não conseguiu barrar esse linfócito autorreativo, a periférica não conseguiu barrar e ele passou, então. A célula autorreativa conseguiu passar dos órgãos periféricos, cair na corrente sanguínea ou na corrente linfática e circular o corpo. Então, a falha da tolerância causa as hipersensibilidades, alguns tipos de hipersensibilidades, e as doenças autoimunes que a gente vai estudar daqui em diante. Aqui a gente consegue visualizar uma falha na tolerância central e também essa tolerância central não conseguiu barrar esse linfócito autorreativo. Ocorreu uma falha na tolerância periférica que também não conseguiu barrar o linfócito autorreativo. Esse linfócito, então, foi para onde? Para os órgãos, que a gente vai ver que tem várias doenças autoimunes em diferentes órgãos. Foi em determinados órgãos, causando uma lesão no tecido, aqui a gente vê em pretinho, lesão tecidual, gerando doenças autoimunes. Então é isso que acontece com esse linfócito que conseguiu passar, driblar a tolerância central, a tolerância periférica e cair no sangue e ir para diferentes órgãos, causando alguns tipos de hipersensibilidade e doenças autoimunes. Então vamos continuar nossa historinha. Então, gente, a gente vai ver o seguinte. Vamos supor que tem antígenos no nosso corpo, né? Antígenos próprios e não próprios. E ocorreu o reconhecimento desse antígeno e vai ocorrer agora a atuação do sistema imune. O que esse sistema imune pode fazer? Primeiro, ele pode se ativar os diferentes tipos celulares para causar a eliminação desse patógeno, se for um antígeno bacteriano, antígeno viral, para eliminar o patógeno, o antígeno. Ele pode tolerar, ou seja, ele olha o antígeno, mas tolera a presença dele, como quais que a gente viu hoje? Determinados tipos de alimento e antígenos próprios. O sistema imune, qualquer célula, o glóbulo branco, vê um antígeno próprio, ele olha, tá, esse é antígeno próprio, vou tolerar você. É um antígeno, mas é próprio, tô te tolerando. Não vou montar resposta imune, não vou ativar. Mas pode acontecer uma quebra dessa tolerância. A célula imune olha o antígeno próprio, tá, do próprio organismo e quebra a tolerância. Ele não tolera mais. O sistema imune, gente, fica intolerante. Ele, tipo assim, qualquer coisinha que as células do próprio organismo fizer,
já vai ser um estresse para ele. Gente, é como se fosse mãe brigando, tá? Eu falo, vou falar uma vez, tô falando segunda vez, na terceira eu vou quebrar o pau. É a mesma coisa. Essa tolerância, quando ela é quebrada, o sistema imune olha o antígeno próprio e monta a resposta, que inicialmente pode causar as hipersensibilidades, que é uma resposta imune exagerada com dano tecidual que pode levar a uma ativação superior do sistema imune, causando doenças autoimunes. Então, sempre a gente tem que pensar, se o sistema imune ele é ativado, é para eliminar o patógeno. Se ele tolera, geralmente tem que ser os antígenos próprios que ele vai fazer ele vai tolerar. Ele vai olhar para ele, mas não vai poder montar a resposta, porque o antígeno é próprio. Se ocorrer uma quebra dessa tolerância, ocorre as doenças por hipersensibilidades, que a gente vai ver agora, e também as doenças autoimunes, que são as mais graves, vamos assim dizer. Então vamos agora com as doenças por hipersensibilidade. Bom, foi agrupado então dessa forma 4 tipos de doenças de hipersensibilidades, do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3 e do tipo 4. E o que essas reações de hipersensibilidade são? São uma agressão imunitária contra os tecidos, ou seja, ocorre alguns tipos de danos teciduais, que a gente vai ver nesses 4 tipos, tá, de hipersensibilidade, cada um com um tipo mediada por um anticorpo ou por células, tá bom? Então, vamos e que vai causar algum dano no tecido. A hipersensibilidade do tipo 1, ela é mediada por anticorpos IgE, e a gente vai ver ela. A hipersensibilidade do tipo 2, mediada por anticorpos que vão ativar um velho conhecido nosso, o complemento. A do tipo 3, mediada por imunocomplexos, que a gente vai ver o que seriam esses imunocomplexos, e a do tipo 4, que é mediada pela resposta celular. Então, a gente podia agrupar essas 3, que são mediadas por anticorpos, e a quarta por células, por linfócitos T e os diferentes tipos de linfócitos T. Agora, a gente vai entrar em cada uma delas, como que ocorre essa hipersensibilidade, tá bom? Vamos primeiro, então, à hipersensibilidade do tipo 1, que é mediada por anticorpos IgE. Bom, a gente já viu os anticorpos IgE na nossa última aula de linfócitos B. Vocês lembram que eu falei que os anticorpos IgE, eles são geralmente produzidos pelos linfócitos B quando tem determinado euminto ou quando tem um processo alérgico, algum tipo de alergia, causando uma hipersensibilidade. É aqui que a gente vai falar disso agora, tá bom? Então, essa hipersensibilidade do tipo 1 é mediada por anticorpos do tipo IgE e a ativação desse tipo de anticorpo, que a gente vai ver como que acontece, ele é ativado, a resposta imune é ativada por alérgenos, que são antígenos que induzem reações de hipersensibilidade. Já viu, gente, que às vezes uma pessoa perto de um animal que solta pelo, começa a espirrar, fezes de ácaros, determinados tipos de medicamento, níquel também é uma substância que pode causar alergia, pólen de determinados tipos de plantas. Então, esses alérgenos podem causar alergias, né? E determinar a hipersensibilidade do tipo 1. Vamos ver como que ocorre. Eu preciso que vocês prestem muita atenção nisso, que vai ser uma pequena historinha que a gente já sabe um pouco, e só vou colocar algumas informações nela, tá? Relacionada à hipersensibilidade do tipo 1. Vamos supor que eu entrei em contato com um alérgeno qualquer, pólen, tá? Primeira vez que eu entro em contato com esse determinado pólen, tá? Respirei esse pólen, aqui a gente consegue ver o alérgeno, que seria, no nosso caso, o pólen. Então, ele é um antígeno. Então, vamos ir na nossa resposta imune inata e adaptativa, que a gente já sabe. O que vai acontecer? O linfócito B, que é uma célula apresentadora de antígeno profissional, vai reconhecer aquele alérgeno, aquele pólen, vai endocitar
e vai processar aquele antígeno, né, uma PC convencional, né, e vai fazer ativação para os linfócitos T. Normal, resposta imune inata e adaptativa. Os linfócitos, vai correr o primeiro sinal de ativação? Sim. Segundo sinal de ativação? Sim. Linfócito T vai ser ativado? Com certeza. Linfócito T foi ativado. Qual tipo de linfócito que vai ser formado? TH1, TH2, TH17 ou Treg? Lembra, gente, que TH1 é mais para antígeno bacteriano, viral. TH2 para os processos alérgicos. TH17 para doenças autoimunes. E Treg é o linfócito mais da paz, que é regular a resposta imune. Então, agora que aqui a gente vai citar os linfócitos TH2. Então, aqui nessa nossa figurinha, para vocês acompanharem aí também, linfócitos, então, o linfócito T foi ativado, ocorreu expansão clonal e diferenciação para o polo TH2. Os linfócitos, então, esses linfócitos TH2, iniciam a síntese de citocinas para com que esse linfócito B comece a produzir antígenos mais específicos. Vocês lembram, gente, que o linfócito T, quando ele é ativado, ele pode fazer com que o linfócito B pare de produzir IgM e produza antígenos mais específicos? Então, aqui é a mesma coisa. O linfócito T, que nesse caso nosso é o TH2, vai fazer com que o linfócito B produza anticorpos, mais específicos. Qual que seria esse anticorpo mais específico se a gente está falando de alergia? Lembra que tem o IgG, o IgA, o IgE, o IgD e o IgM. Então, ele vai parar de produzir IgM, que é o mais bobinho, assim, vamos assim dizer, e vai produzir IgE, que ele é produzido na presença de aumento, que não é o nosso caso, e na presença de numa resposta imune causada por um alérgeno, né, das alergias. Então, linfócito B, APC, né, reconheceu o alérgeno, apresentou para o linfócito T, ele foi para o polo TH2 e fez com que o linfócito B cessasse a produção de IgM e iniciasse a produção de IgE. Beleza. O IgE, então, foi produzido. Aí, o que ele vai ficar fazendo? Agora a gente vai colocar uma célula que a gente falou no nosso primeiro dia de aula presencial, que os mastócitos, eles estão relacionados aos processos alérgicos. O que acontece? Os mastócitos estão lá, né, tranquilos na dele, de boa. Ele encontra com o IgE, tá? E esse IgE, então, o IgE que acabou de ser produzido pelo linfócito B, ele entra em contato com a membrana do mastócito, ficando então esse IgE aqui preso, tá? Então, aí que o professor, então é isso que acontece quando você está na primeira exposição a um antígeno, a um alérgeno? Tanto que a primeira exposição é a mais branda. Quando a gente tem maior receio, é quando uma segunda exposição, porque a resposta imune é exacerbada. Agora, vamos supor que eu, de novo, entrei em contato com o maldito pólen de novo no outro dia, tá? O que vai acontecer? Vai estar acontecendo isso? Vai. Só que onde que a gente parou na historinha anterior? Mastócito cheio de IgE em volta dele. Quando, gente, o mastócito está cheio de IgE, aí chegou o pólen de novo, no outro dia. E, esse pólen é o de ontem. Esse IgE aqui é o IgE que foi produzido do pólen de ontem. Então, é o mesmo pólen. Então, o que acontece? Tem que ser o mesmo antígeno, tá? Se fosse com pelo de cachorro, não. Agora é um antígeno diferente. A segunda exposição tem que ser com o mesmo alérgeno, tá? Esse mastócito reconhece, então, aqui o antígeno, que nesse caso é o pólen, e faz o processo chamado de desgranulação. Todo o conteúdo que está dentro dele, os mastócitos, se a gente lembrar lá da nossa primeira aula, ele possui grânulos de histamina, de várias substâncias vasodilatadoras, vasoativas. Então, o que acontece?
ele reconhece o pólen e desgranula. Olha como que ele ficou peladinho aqui. Aqui tá cheio de grano. Aqui desgranulou. Liberou todos os grânulos pro conteúdo perto daquele onde estava aquele alérgeno. Aí, ele vai produzir esses grânulos, eles têm aminas vasoativas e mediadores lipídicos. E também citocinas. Aqui, gente, esse 1 e 2 está referindo aqui, 1 e 2, tá bom? Então, o que pode acontecer se ele produzir, então, essas aminas vasoativas? Um aumento da permeabilidade vascular e contração de músculo liso. Gente, se aumenta a permeabilidade do vaso, tá? Ó, o vaso que era todo fechadinho, agora ele já aumentou a permeabilidade. Aqui pode passar célula daqui pra cá? Pode, olha, agora tem um espacinho. Aqui pode passar célula? Pode. Então pode vir células o quê? Da resposta imune. Pode causar inflamação? Pode. E ainda, contração de músculo liso. O que pode causar? Uma constrição de algumas regiões do trato respiratório, que pode causar aquela falta de ar, né? Que em alguns processos, algumas alergias, né? Alguns processos alérgicos, pode fazer com que a pessoa tenha um choque anafilático, por exemplo. E também aqui vai produzir citocinas para recrutar um tanto de células do processo imune, de células imunes, causando então tanto processo inflamatório. Então, tudo isso que foi liberado, esses grânulos, leva a uma inflamação local. E dependendo dessa inflamação, igual se eu respirei o pólen, o que pode acontecer comigo? Uma rinite. Se eu comi algo que eu tenho alergia, igual geralmente pessoas têm alergia a camarão, a frutos do mar, pode ter uma alergia alimentar, pode ter urticária e choque anafilático. Então, professora, então se eu respirei o pólen, sempre vai ser rinite? Não. Alguns estudos, eles demonstram que pode ser que seja, que se você respirou, então você tem uma rinite, né, que é um problema do trato respiratório, tem maior familiaridade. Mas você pode também ter uma urticária. Você pode também ter um choque anafilático. Nada é certinho. Você pode comer algum tipo de comida que te causa alergia, mas não dá uma alergia alimentar e dá uma urticária. Então, nada é certinho na imunologia em relação a isso. Você pode conciliar, se ele respirou, então vai ter um processo de respiração pior, então pode ser uma rinite. Pode, mas tem casos que isso não acontece e a pessoa respira o pólen e tem problema intestinal? Pode. Então, a resposta à inflamação pode ser de algo mais sistêmico que também pode causar um choque anafilático, tá bom? Então, essa é a hipersensibilidade do tipo 1. Eu preciso que vocês saibam dessa nossa história. Que se eu entrei em contato com alérgeno, respirei um pólen, por exemplo, as células apresentadoras de antígeno vão fagocitar aquele pólen, apresentar para o linfócito T, que vai ser ativado, transformando em TH2. Esse TH2 vai produzir citocinas para o linfócito B parar de produzir IgM e produzir IgE, que é o nosso anticorpo responsável em processos alérgicos. Esse IgE espalhado no plasma sanguíneo vai entrar em contato com os receptores dos mastócitos, cheio de grânulo dentro, e vai ficar aqui cheio de IgE. Eu vou ter uma coceira, vou respirar mal, tudo bem. Vou espirrar, sim. Agora entrei em contato de novo com esse alérgeno, vai ocorrer a desgranulação, vai ocorrer a interação desse pólen de novo, os mastócitos, já que estão muito ativados, cheios de grânulos no seu interior, porque já entraram em contato com o alérgeno primeiramente, vão liberar todo esse conteúdo, que pode ser as aminas vasoativas ou as citocinas, levando então ao aumento da permeabilidade vascular, contração de músculo liso, recrutamento de células imunes, que pode causar todos esses tipos diferentes de alergia. E dessa forma ocorre uma lesão no tecido, porque é uma resposta imune inflamatória exacerbada, tá bom? Então, hipersensibilidade do tipo 1. Vamos para a hipersensibilidade do tipo 2. Bom, então na hipersensibilidade do tipo 2,
ela é mediada por anticorpos que ativam o complemento. Então, o que acontece agora, gente? Ocorre a produção de anticorpos, que esses anticorpos interagem com células endógenas, ou seja, células normais do nosso corpo. Gente, um anticorpo deveria interagir com uma célula normal do corpo? Não deveria interagir com um patógeno? Sim. Então, nesse processo aqui, pode condicionar uma doença autoimune, tá bom? Então, o que acontece? Os anticorpos, aqui é a nossa célula-alvo, uma célula normal do nosso corpo. O nosso anticorpo, que é IgM ou IgG, ele pode se ligar à célula-alvo, ativar o nosso complemento. Vocês lembram daquela via clássica do complemento? Tem a via alternativa, a das lectinas, e a clássica, que é mediada por anticorpos. Então, esse anticorpo, ele pode ativar, ele vai primeiro ficar em volta dessa célula-alvo, tá? E ativar o complemento. Vocês lembram que para ativar o complemento, na ativação de complemento, tem dois objetivos finais, que são, primeiro, formação do complexo de ataque à membrana, ou seja, essa célula pode ser destruída, né? Aqui, ó, ela pode ser destruída, ou, aqui, olha o tanto de complexo de ataque à membrana. Lise osmótica, ou seja, a célula-alvo, que era a célula do nosso corpo mesmo, foi destruída, não tem motivo nenhum. Ou também pode acontecer vocês lembram que quando na cascata de sinalização tinha todas as proteínas plasmáticas que compõem o complemento, tem aquelas 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, todas as que têm a terminação A, elas caem no plasma e vão recrutar células fagocíticas por foco inflamatório. Então, a interação do anticorpo IgG ou IgM pode ativar o complemento, fazendo com que ocorra lise da célula-alvo através da formação do complexo de ataque à membrana e também o recrutamento de células do sistema imune para o foco onde está acontecendo esse processo inflamatório, lesionando assim esse tecido, né? Que vai ter células mortas nesse tecido. Mas além disso, o que pode acontecer também? Anticorpos IgG, vamos supor agora que é só o IgG, tá? Ele pode, vocês lembram do processo de opsonização, que é uma fagocitose facilitada? Então, vamos supor que agora é só IgG. Aqui pra cima é IgG, IgM e aqui é IgG, tá? O nosso anticorpo IgG pode interagir com a célula e facilitar a fagocitose pelos macrófagos ou neutrófilos através dos receptores, né, FC, que é essa porção final do nosso anticorpo, fazendo com que essas células alvo sejam fagocitadas, levando assim uma lise de células endógenas, células próprias do organismo. Então, a hipersensibilidade do tipo 2, ela é mediada por anticorpos que ativam o complemento. Ativando o complemento, essa célula pode ser lesionada, lesada, né, pelo complexo de ataque à membrana, pela formação do complexo de ataque à membrana, ou também ocorre o recrutamento de células do sistema imune, principalmente de neutrófilos e macrófagos, nesse foco de inflamação, causando ainda mais, aumentando assim o processo inflamatório. Além disso, anticorpos IgG, eles podem interagir com os fagócitos. A nossa célula-alvo está recoberta de anticorpo IgG. O fagócito reconhece aquele anticorpo IgG, ocorrendo uma fagocitose mais facilitada, que essa denominação, esse mecanismo está na nossa aula anterior de linfócitos B, tá bom? Como ocorre esse processo. E dessa forma ocorrer a lise, a destruição dessa célula-alvo. Então, essa é a hipersensibilidade do tipo 2, que é mediada por anticorpos. E a gente vai citar aqui uma doença que ela é bem conhecida, que é chamada de doença hemolítica do recém-nascido ou eritroblastose fetal, que ela é condicionada pela hipersensibilidade do tipo 2, que é mediada pelos anticorpos e também pelo complemento. E como que acontece essa doença, gente? Ela acontece da seguinte forma:
Aqui a gente tem uma mãe, né? Com o desenvolvimento da criança, desenvolvimento do feto. E essa mãe, ela é RH negativo. Aqui a gente consegue visualizar, RH negativo. O que significa que ela é RH negativo? Ela é assim, a hemácia dessa mãe tem ausência do fator RH. Então ela é desse jeito, tá bom? Só que na primeira gestação dela, pode ser que ela tenha um filho RH positivo. O que significa isso? Que essa criança, as hemácias dessa criança, possuem o fator RH. Aqui a gente consegue ver um pequeno círculozinho, uma pequena bolinha, simulando o fator RH. Tá bom, tudo bem, até aí tudo bem. A mãe é RH negativo, a criança em desenvolvimento é RH positivo. A gente sabe que não ocorre a movimentação, o sangue da mãe e o sangue do filho é separado, né? Que isso é normal. Mas o que acontece, gente? Durante o parto, quando a criança vai fazer o corte do cordão, quando vai ocorrer o corte do cordão umbilical, pode acontecer, mesmo que pouco, a passagem de sangue que era da criança, né, dos anexos ali embrionários da criança, para a mãe. Então, acaba indo um pouquinho dessas hemácias com fator RH positivo para a mãe. Só que a mãe é RH negativo. Então, quando volta um pouquinho daquele sangue das hemácias com fator RH positivo, o que o sistema imunológico da mãe vê? Uai, eu sou RH negativo, a mãe é RH negativo. E esse sangue RH positivo que tem aqui? Vamos eliminá-lo. Então, começa a produzir anticorpos anti-RH. Por quê? A mãe é RH negativo, ela não tem nenhum fator RH. E durante o parto ocorreu uma pequena passagem dessa quantidade de sangue do filho, que é RH positivo, para a mãe. Então, o sistema imune da mãe olha esse novo sangue, que não é dela, né? Que é algo não próprio, né? Algo exógeno, que não é da mãe. Reconhece aquilo, gente, esse fator RH não é nosso, não. Deve ser um antígeno. Vamos destruir esse fator RH. Produz anticorpos, que ficam, então, na corrente sanguínea da mãe. A criança nasce, né? Vai dar certo a criança. A mãe engravida novamente. Aqui é numa segunda gestação. A mãe, ela já está sensibilizada, ou seja, ela já tem na corrente sanguínea dela e nos órgãos, nos linfócitos B, já estão sensibilizados para esse tipo de antígeno, que é o fator RH. Então, numa segunda gestação, a mãe continua sendo RH negativo, né, claro, e vamos supor que a criança é de novo RH positivo. Se ela é RH positivo, os anticorpos que a mãe produziu contra o RH passam pela placenta e começam a destruir as hemácias da criança. Então, essa criança pode levar uma perda dos componentes celulares, dos componentes sanguíneos, levando assim um aborto ou a destruição, então, né, lesionando então o desenvolvimento dessa criança. E o que acontece ainda? Esses anticorpos podem ativar ainda complemento para tentar destruir essas hemácias da criança, que é vista como algo não próprio. Então vamos recapitular essa historinha. A mãe é RH negativo e ela está gerando, né, uma criança RH positivo, ou seja, com um fator RH. Na hora do parto, um pouquinho desse sangue da criança volta, ele ocorre a passagem, né, na hora de estar cortando a placenta, entra em contato com o sangue materno, levando assim a ativação do sistema imune da mãe, que reconhece aquele fator RH como sendo algo estranho e monta anticorpos contra aquele fator RH e destrói aquelas hemácias que estão ali. Mas tudo bem, a mãe não está com o filho mais, o filho já nasceu, já tá fora de perigo e tá tudo certinho. Só que numa segunda gestação, se a mãe tiver de novo um filho RH positivo, ela já tem anticorpos contra RH.
Então, os anticorpos da mãe, que são o quê? Se vai passar pela placenta, IgG. Os anticorpos vão passar pela placenta, vão reconhecer o fator RH da criança e falar, gente, vamos destruir isso aqui não é da mãe não. A mãe é RH negativo, ela não tem fator RH, ela tem ausência do fator RH. E essas células aqui são fator RH positivo, vão destruir algo, um antígeno não próprio, é um antígeno exógeno, vão destruir. Só que são as células do sangue da criança. Então, ocorre uma destruição das hemácias da criança, levando assim a eritrobastose fetal, que pode causar o aborto, tá bom? Então, eu preciso que vocês entendam esse processo de como que acontece, por que uma mãe é fator RH negativo e uma criança é RH positivo, tá bom? Por que não poderia ser o contrário, por exemplo? Sempre pensa que a mãe tem que ser RH negativo porque ela não tem o fator RH. Se ela não tem o fator RH, ela não precisa montar uma resposta imune para nada, porque ela não tem o fator RH. Agora, quando ela olha o fator RH da criança ela positivo, começa a produzir anticorpos contra aquele fator RH, porque não é dela, é da criança. E numa segunda exposição, ou seja, uma segunda gestação, ela já é sensibilizada para aquele antígeno, que seria o fator RH do filho, e dessa forma os anticorpos que já foram produzidos na primeira gestação contra o fator RH reconhece as hemácias da criança como algo errado, algo exógeno, um antígeno não próprio, e começa a lesionar as hemácias dessa criança, podendo causar malformações, podendo causar distúrbios, mais pode causar aborto, que eu ouvi falar. E eu conversei com alguns profissionais e eu vi que poderia causar aborto, às vezes até a mãe sem saber, no início do processo de desenvolvimento fetal, onde quando tiver o início da produção das células sanguíneas, já causar então um aborto, tá bom? Hoje tem tratamento para isso, hoje isso não acontece. Tanto que quando você vai fazer o pré-natal, você pode... a mãe, é aplicado na mãe uma taxa de tipo corticoide para reduzir a resposta imune dela e ela não reconhecer a criança como sendo algo exógeno e até o final da gestação. Isso hoje é bem tratado, já é bem conhecido pela medicina e é resolvido, tá bom? Agora vamos para o próximo. Hipersensibilidade do tipo 3, ou aquela que é mediada por imunocomplexos. Bom, o que seria esse imunocomplexo? Vou pegar outro desse para a gente simular um imunocomplexo. Calma aí. Gente, os imunocomplexos, eles são um complexo formado por antígeno-anticorpo. Sempre quando tem associação de antígeno-anticorpo é chamado de imunocomplexo e a gente vai ver a estrutura dele. Mas como que acontece esse tipo de doença causada pela hipersensibilidade do tipo 3? Bom, esse antígeno, geralmente, ele é solúvel. Esse antígeno, ele pode ser próprio? Sim, que pode causar futuramente uma doença autoimune? Sim, mas pode ser um antígeno que você adquiriu de uma partícula microbiana, pode ser um antígeno que você adquiriu de uma toxicidade causada por envenenamentos de escorpião, de serpentes, tá bom? Qualquer tipo de antígeno, e próprios também, que os próprios é o que vão causar futuramente, por exemplo, uma doença autoimune. Então, vamos supor que eu, por exemplo, eu entrei em contato com um determinado antígeno solúvel, tá? Um antígeno solto. Esse antígeno solúvel fez com que ocorra a formação de imunocomplexos. Vamos supor, esses são os meus antígenos solúveis, tá? Aqui, aqui e aqui, tá bom? Então, eu entrei em contato com esse antígeno solúvel e esse antígeno tá na minha corrente sanguínea. Esses são os nossos anticorpos, tá bom? 3 anticorpos. O que acontece? Eu não falei que imunocomplexo é interação antígeno-anticorpo? Então, antígeno-anticorpo, aqui. Outro antígeno-anticorpo. Opa! Desse.
antígeno, anticorpo, antígeno, anticorpo, antígeno, anticorpo, e geralmente forma esses complexos. Antígeno, anticorpo, antígeno, anticorpo, aí aqui, antígeno, anticorpo. Formando então esse imunologia, um complexo imunológico, que é formado por antígeno, anticorpo, antígeno, anticorpo. Então a gente consegue ver aqui um imunocomplexo, tá bom? Esse imunocomplexo, ele pode fazer com que ocorra ativação de complemento pelo quê? Via clássica do complemento. A gente já sabe disso. E nos vasos sanguíneos, eles podem ser depositados, formarem vários antígeno, anticorpo, que ele se deposita no vaso sanguíneo. Gente, quando ocorre a deposição desses antígenos, anticorpos, junto com o complemento também, pode recrutar células do sistema imune, geralmente monócitos neutrófilos, que pode fazer com que ocorra uma inflamação no vaso, além de um dano isquêmico ao tecido. Ocorre da seguinte forma, gente. Eu entrei em contato com o antígeno solúvel que ele caiu no meu vaso sanguíneo. Ocorreu a ativação de linfócitos B começaram a produzir anticorpos e esse anticorpo interagiu com o nosso antígeno. E veio outro anticorpo e interagiu também com o nosso mesmo antígeno e começa a formar um complexo, gente, fala uma estrutura maiorzinha, tá bom? Não é só um com um, é antígeno e anticorpo formando uma estrutura complexa. Aqui a gente consegue ver o anticorpo, antígeno, anticorpo, antígeno, o anticorpo, antígeno, formando os imunos complexos. Esse imunocomplexo, ele se deposita no vaso. E quando ele se deposita no vaso, também com a atuação do complemento, vocês lembram, gente, que do complemento, ele pode ser essencial, aqui toda aquela porção 5A, 3A, tudo que termina com A, da cascata de sinalização mediada por complemento, fazer com que recrute células do sistema imune, como os fagócitos. Então, o recrutamento dessas células do sistema imune, essas células do sistema imune, aqui por exemplo, neutrófilos, interagem com esse imunocomplexo, aqui a gente já vê essa interação, e começa a liberar mediadores inflamatórios. Então, esses mediadores inflamatórios em contato com o nosso vaso sanguíneo pode causar uma lesão nesse vaso sanguíneo e, dependendo dessa lesão, causar um dano isquêmico, ou seja, essa lesão pode impedir a passagem de oxigênio para outras partes do corpo, para os outros tecidos, podendo causar algo sistêmico no organismo. Então a gente vê que a hipersensibilidade do tipo 3, ela pode causar um dano não só local, igual que a gente viu da hipersensibilidade do tipo 2, que ocorre a fagocitose, ali, então a célula é destruída, causando um dano no tecido. Aqui a gente pode ver que a formação desse imunocomplexo e o depósito desse imunocomplexo no nosso vaso sanguíneo pode ser em outras regiões, pode ser em matriz extracelular também. Mas no nosso vaso sanguíneo faz com que ocorra o recrutamento de células fagocíticas, como aqui os neutrófilos, que vão liberar os mediadores inflamatórios, causando uma lesão nesse vaso sanguíneo. E dependendo do tipo de lesão, pode causar um dano isquêmico, impedir passagem de fluxo sanguíneo, impedir a oxigenação de determinado tecido. E se esse dano, algo não só local, gente, se eu paro a distribuição de sangue de uma região para outra, não é só aquela região que ocorreu a parada de sangue que vai ser lesionada, não. O resto a parte onde aquele sangue não está levando o oxigênio necessário também vai ser lesionado. Por isso que a hipersensibilidade do tipo 3, ela tem um marco sistêmico, porque ela pode causar esses danos isquêmicos aos tecidos que não recebem a oxigenação necessária por causa da formação desses imunocomplexos. Então, gente, um imunocomplexo, ele é formado quando o antígeno é solúvel. Se o antígeno for uma célula, não vai ocorrer a formação do imunocomplexo. Porque, gente, se aqui for uma célula, como vai acontecer a união de anticorpo, antígeno, antígeno, anticorpo, anticorpo, antígeno? Não vai formar essa estrutura. Aqui a gente consegue ver uma célula, né?
Se fosse uma célula, seria a hipersensibilidade do tipo 2, por exemplo. Aqui, já se o antígeno é solúvel, vai formar imunocomplexo e a hipersensibilidade do tipo 3. Então, a gente vai ver agora uma doença que é causada pela hipersensibilidade do tipo 3, que é chamada de doença do soro. Os princípios é a mesma daquela anterior. Aquilo mesmo, forma imunocomplexo, vai depositar no vaso, vai causar uma lesão. Mas nessa caso da doença do soro, o que acontece? Um indivíduo, por exemplo, ele foi picado por um inseto peçonhento, por exemplo, uma serpente. Então, esse veneno, na corrente sanguínea, por exemplo, é o que? Um antígeno solúvel, né? Só que aí você pega esse indivíduo, leva para a formação do soro, né? O soro, por exemplo, antiofídico, para ocorrer a neutralização desse veneno, igual que a gente viu lá na nossa primeira aula, a diferença de vacina e soro. Então aqui o paciente recebe o soro, um soro antiofídico. Qual que é o antígeno? O antígeno é o veneno, as substâncias presentes naquele veneno que foi inoculado durante a picada pelo inseto peçonhento. Então é um antígeno solúvel. Agora acabou de receber o soro proveniente contra aquele antígeno, né? O soro para tentar neutralizar. Então agora eu tenho um antígeno que é proveniente do veneno da serpente e o soro, né? Que agora esse indivíduo deveria tomar o soro para neutralizar a ação daquele veneno, né? Então, se eu tenho antígeno solúvel e eu tenho anticorpo sendo estocado, colocado nesse organismo, eu tenho a formação então de um imunocomplexo, tá? Esse imunocomplexo é formado entre o soro, esse soro externo e o antígeno da serpente, por exemplo, tá? Esse imunocomplexo, ele vai aderir, igual que a gente viu, na membrana, né, nas membranas das células endoteliais. Ele aderido no vaso sanguíneo, junto com o complemento, vai ocorrer o recrutamento de fagócitos e a liberação de mediadores inflamatórios. Esses mediadores inflamatórios vão causar lesão tecidual, que aqui a gente consegue ver essa lesão tecidual, que pode fazer com que ocorra a lesão por isquemia, a impossibilidade de transmitir, de oxigenar outros tipos de tecido, além de ser algo local. Então, essa doença de soro acontece mesmo quando, às vezes, a pessoa é picada por um determinado tipo de animal peçonhento, recebe o soro, ocorre a formação de imunocomplexo nesse indivíduo específico. Esse imunocomplexo adere ao vaso sanguíneo, recruta células, forma um processo inflamatório local, além de impedir a passagem sanguínea, causando um transtorno sistêmico, podendo ser de grande transtorno para esse paciente. Então, a doença do soro é um tipo de doença causada pela hipersensibilidade do tipo 3. E agora a gente vai para o último tipo de hipersensibilidade, antes de começar a falar de doenças autoimunes, que é a hipersensibilidade do tipo 4, que ela é uma resposta que é mediada pelas células do sistema imune. Quais células seriam as principais? As células T, tá bom? Então, como que acontece, gente? Essa hipersensibilidade do tipo 4, que ela é mediada pela resposta imune celular, os linfócitos T, independente se é linfócito TCD4 ou TCD8, eles vão lesionar o tecido, tanto através da produção de citocinas, desencadeando o processo inflamatório, ou também através do processo de destruição de célula-alvo. Como que acontece, gente? Uma célula T, agora aqui, gente, a gente já tem uma célula T autorreativa. Essa célula T, ela pode produzir tanto de citocina, que vai recrutar células inflamatórias e, gente, grande quantidade de células inflamatórias e citocinas inflamatórias em um determinado tecido lesa aquele tecido. Aquele tecido, ele pode ser lesionado, ele pode ser prejudicado. Então,
as células T, então, por exemplo, podem fazer com que ocorra uma inflamação tecidual, tá? Ou, além disso, as células TCD8 podem ir diretamente, por serem autorreativas, ir lá e destruir o tecido através, a morte celular e lesão tecidual através da destruição por granzima, por fase ligante e lesionar o tecido. Então, a hipersensibilidade do tipo 4 é quando a célula mesma ataca. Ó, a do tipo 1 é quando o IgE, ele é mediado por IgE, que leva à formação todo aquele processo inflamatório causado por um alérgeno, levando à desgranulação de mastócito e dessa forma uma lesão tecidual, né? A hipersensibilidade do tipo 2, que ela é causada por anticorpos e também ativação de complemento, ela é aquela que o anticorpo interage com a célula-alvo, a gente já fala de uma célula-alvo, ocorrendo a lise da célula-alvo através de anticorpos que vão circundar aquela célula-alvo, vão recrutar o complemento. Então, até agora tem anticorpo que está atuando. E a hipersensibilidade do tipo 3, que é imunocomplexos, formados por antígeno e anticorpo, que vai lesionar, então, principalmente os vasos sanguíneos, causando a formação desses imunocomplexos, que podem impedir a passagem de sanguínea, levando um dano tecidual no endotélio, que é o vaso sanguíneo, né? E uma inflamação que pode ser local ou sistêmica. Então, tudo que a gente viu, as lesões que foram causadas, é por anticorpo atrapalhando. Se é anticorpo sozinho, ou anticorpo junto com o complemento, né? Aqui não. Quem que vai causar a destruição, a discórdia, né? O processo de lesão? Já é o linfócito T. Ou o linfócito T vai mandar produzir um tanto de citocina pró-inflamatória, citocina de pró-inflamação, de processo inflamatório para causar o dano tecidual, uma lesão no tecido, ou o linfócito TCD8 que vai lá e pum, destrói o tecido, tá bom? Então, diferente dos anteriores, que são mediados por anticorpos, este é mediado pela imunidade celular. E um tipo de doença que a gente pode tratar, que a gente pode exemplificar aqui, é a dermatite de contato, gente. Porque a dermatite de contato, o linfócito TCD8 pode ir ali onde você teve contato com determinada substância, né? Pode ir ali e destruir aquelas células ali, ou também o linfócito TCD4 mandar tanto citocinas pró-inflamatórias para a região que teve o contato direto com aquela substância, por exemplo, lesionando. Então, pode ser mediada por CD4 por citocinas ou de CD8, causando a morte do tecido. Então, as substâncias que podem causar a dermatite de contato são compostos usados em produtos de limpeza. Tem muita gente que vai lavar louça ou vai lavar algum tipo de roupa, tem uma sensibilidade a determinados tipos de produtos, níquel, cromo, vários cosméticos. Quem às vezes passa determinado tipo de, nós meninas, base, rímel, e começa aquela coceira, é uma dermatite de contato. Então, e o que é o sintoma principal? Essa erupção vermelha, que sempre é na área de contato. Igual a gente olhando aqui, ela teve uma dermatite de contato com o quê? Com o calçado dela, que geralmente parece ser um chinelo, né? Então, essa dermatite de contato pode ser os linfócitos TCD8, quando entrou em contato com o chinelo, o linfócito TCD8 já foi lá e destruiu as células dessa região específica, tanto que aqui não tem destruição, é bem na região específica. Como também os linfócitos TCD4 iniciaram a síntese de mediadores inflamatórios para causar inflamação e lesão tecidual, tá? Agora vamos para a parte final da nossa aula, que são as doenças autoimunes, que é a parte que muita gente não sabe. Os estudos, eles tentam explicar como que as doenças autoimunes são formadas, tem fatores genéticos, fatores epigenéticos que estão relacionados, mas nenhum tem uma explicação 100% fidedigna, porque é algo que o sistema imune reconhece
aquela célula própria como algo indevido, algo não próprio, e realiza sua destruição. Então, é causada quando o próprio sistema imune ataca alvos existentes no próprio indivíduo, persistindo por tempo indeterminado. Diferente da hipersensibilidade, igual a dermatite de contato, se você não entrar em contato mais com aquele componente que está causando aquela hipersensibilidade, você não vai ter essa doença para sempre. Você parou de entrar em contato, tudo bem. Se eu não entrar em contato com o alérgeno do pólen, eu não vou ter desgranulação de mastócito. Já as doenças autoimunes é independente como se fosse assim, do meio, a pessoa vai ter a doença autoimune, tá bom? Então, o sistema imune reconhece o que é próprio e ataca. Nessa imagem, o que a gente consegue ver? Uma pessoa saudável, os leucócitos, ou seja, as células do sistema imune, atacam os invasores, vírus, bactérias. Aqui, uma pessoa com uma doença autoimune, os leucócitos não conseguem distinguir antígenos dos tecidos saudáveis e atacam as células normais. Aqui, eles olham a célula e falam, antígeno é um antígeno que precisa ser eliminado, e começa a fazer a sua destruição. E o tratamento, geralmente, para essas doenças autoimunes, são com imunossupressores. Pensa, gente, se é uma doença autoimune, ou de linfócito, ele está destruindo tudo, por exemplo, está ocorrendo a grande produção de mediadores inflamatórios, se você tomar um imunossupressor, olha, imunologia, suprimir, vai suprimir a resposta imune, eu vou reduzir aquele processo inflamatório e vou conseguir conviver melhor com essa doença autoimune, tá? E aqui a gente vai citar alguns tipos de doença autoimune. Bom, a primeira, a diabetes mellitus, do tipo 1. O que acontece, gente? Quando o corpo ele tá na ausência de glicose, por exemplo, eu estou fazendo jejum intermitente, que tá todo mundo fazendo algumas modinhas de jejum intermitente, que umas pessoas fazem bem, mas tem que seguir um nutricionista para ver corretamente isso. O que acontece? Na falta de glicose no sangue, ocorre a ativação das células alfa do pâncreas, chamada de glucagon. Essas células vão lá no fígado, onde tem um estoque de glicose, o glicogênio, quebra aquele glicogênio, transforma em glicose e coloca na corrente sanguínea. Assim, as células que estavam com a redução, que estavam com pouca glicose para a realização de todas as atividades celulares, pegam aquela glicose para conseguir se estabilizar e sobreviver. Então, isso é na ausência de glicose. Agora, acabei de comer um doce gigantesco, com muito açúcar, e o nível, então, de glicose no meu sangue aumentou. O nível de glicose do sangue não pode ficar alto. Então, o que acontece? As células beta do pâncreas, ela vai produzir insulina, que a insulina nada mais é que vai pegar essa glicose do sangue e fala, toma célula para você, glicose do sangue, outra célula, sobrou. Vai fazer estoque de glicogênio lá no fígado. Então esse é um ciclo normal para tentar equilibrar a quantidade de glicose no sangue. Tanto a atuação das células alfa, que vão produzir glucagon, e das células beta, que vão produzir insulina. Mas na diabetes, o que acontece? As células produtoras de insulina, as células beta do pâncreas, são destruídas por células TCD8 autorreativas. Então, essas células beta, elas vão ser destruídas, e então, qual a quantidade de insulina vai o que no organismo? Reduzir. Então, uma pessoa com diabetes acabou de consumir um carboidrato, por exemplo, um açúcar, né? Quando ela consome, ocorre o que? Níveis altos, uma elevação da quantidade de glicose na corrente sanguínea, que acabou de comer açúcar, né? Só que do que esse açúcar ele ir em direção às células, pelo processo da insulina que realiza isso, pega a glicose e fala, toma célula para você, mais a glicose, célula para você. Então, o que como esse indivíduo ele tem a destruição das células beta que produzem insulina, vai ter quantidade de insulina suficiente
para pegar a célula, a glicose e fazer o estoque nas células? Não. Então, dessa forma, o indivíduo fica com hiperglicemia e tem que ficar fazendo o controle da taxa de glicose sanguínea, fazer esse monitoramento, além de ter uma dieta restrita e também fazer a injeção, né, consumir a injeção de insulina para tentar regular, né, você coloca uma insulina exógena no organismo para tentar regular então esse controle de glicemia no sangue. Então, diabetes mellitus, células produtoras de insulina no pâncreas estão destruídas pelas células TCD8, fazendo com que, se ocorreu a redução de insulina no sangue, né, por exemplo, a insulina, a glicose que a pessoa consome não vai para dentro da célula. Vai ficar o quê? Na corrente sanguínea, ocorrendo uma hiperglicemia. Então, esse é um tipo de doença autoimune. Outra doença autoimune é o lúpus eritematoso sistêmico. O que acontece? É um desequilíbrio na produção de anticorpos que reagem com proteínas do próprio organismo em vários tipos de tecido, em vários tipos de órgãos, pele, fígado, alguns órgãos relacionados a articulações, rim. Não tem algo, não é determinado. Se eu tenho lúpus eritematoso, eu vou ter, vai ser o fígado, vai ser o rim, vai ser a pele? Não. Depende de onde a lesão causada por esses anticorpos autorreativos vai estar presente, tá bom? Tem dois tipos, o cutâneo e o sistêmico. O cutâneo, ele causa uma lesão nas regiões que tem maior contato com os raios solares. Porque parece que a radiação solar causa uma sensibilidade nessa região, causando a lesão tecidual, que geralmente tem esse formato chamado de asa de borboleta. Mas também tem o sistêmico, que é o mais preocupante, que a pessoa não tem essas lesões teciduais, mas tem lesões no pulmão, nas articulações, no rim, porque os anticorpos vão lesionar células desse tecido. Entre os sintomas, pode ter febre, as manchas na pele, se for um lúpus cutâneo. Pessoas com lúpus sistêmico também pode ter o lúpus cutâneo, também pode ter a lesão na pele. Vermelhidão no nariz, nas faces em forma de asa de borboleta, fotossensibilidade. Porque essas regiões onde tem maior incidência de raios solares, na região também essa região do peito superior, né? Onde tem maior radiação, pode também fazer com que ocorra a maior formação dessas feridas, dessas manchas na pele, né, causada pelo lúpus, tá? Outra doença, artrite reumatoide. Essa é uma doença inflamatória crônica, que as lesões, elas são condicionadas pela produção de citocinas e quimiocinas, que vai afetar todas as partes relacionadas à articulação. Tanto a cartilagem pode ser lesionada, quanto também algumas estruturas ósseas, o que vai causar as deformidades. Geralmente ela está presente mais nas articulações das mãos e dos pés, e ela é causada então pelos mediadores inflamatórios. Aqui a gente consegue visualizar uma radiografia, né? O exemplo de uma radiografia, o desenho de um indivíduo saudável que não possua artrite reumatoide e um indivíduo com a doença, onde essas lesões, elas são crônicas. A pessoa, ela acorda já sentindo dor nas articulações, dificuldade em fazer os movimentos mais básicos, e geralmente são nos pés e nas mãos, inchaço, aumento da temperatura, rigidez matinal, que pode durar horas, e fadiga. E aqui a gente consegue ver, visualizar, né, a região das mãos com artrite reumatoide. E para esse tipo de patologia é necessária a utilização de imunossupressor para tentar reduzir esse processo inflamatório e a pessoa conseguir viver com uma menor quantidade de dor,
para ela conseguir levar o dia a dia. Porque essas inflamações, dependendo, elas são aqui, já está mais bem avançado, são em todos os dedos, em todas as articulações das falanges, tá bom? Então, gente, por último a gente vai falar da esclerose múltipla, que é uma doença autoimune, no qual os pesquisadores da UFMG, eles tentam entender a fisiopatologia da doença, os mecanismos que direcionam essa condição em diferentes indivíduos, né? Mas o que se sabe é que o neurônio, ele possui a bainha de mielina, que é uma bainha lipossolúvel, que ela é produzida por células, né? A bainha de mielina é como se fosse uma célula que recobre o neurônio, para formar então essas bainhas, e essas bainhas servem para ocorrer o fluxo do impulso nervoso correto no sistema nervoso central e também no sistema nervoso periférico. Mas na esclerose múltipla, o que acontece? Parece que as células do sistema imune destroem essa bainha, além da alta produção de citocinas pró-inflamatórias que condicionam uma lesão tecidual e um processo inflamatório nessa região, fazendo com que ocorra a destruição então dessa bainha, e o impulso nervoso ele não é passado de um neurônio para o outro. Dentre as células do sistema imune que pode condicionar esse tipo de repercussão na bainha de mielina, a gente pode citar a micróglia, que a micróglia nada mais é do que o macrófago do sistema nervoso. Então, a micróglia, ela pode fazer com que ocorra a destruição dessa bainha de mielina, e também todo o processo inflamatório, as citocinas pró-inflamatórias condicionam e contribuem para esse processo, onde, destruindo essa bainha de mielina, não ocorre a passagem correta do impulso nervoso para o próximo neurônio, ocorrendo falhas em vários sentidos. Pode ocorrer a pessoa perder a visão, a pessoa perder o peristaltismo do intestino, pode ocorrer a perda de controle da bexiga, alguns movimentos, então a pessoa pode sentir inicialmente fadiga, desequilíbrio, não conseguir controlar alguns movimentos, e ainda não tem cura. É utilizado, que eu me lembre, um medicamento que é o metilfumarato, que eu me lembro assim agora de cabeça, só que ele causa muitos efeitos colaterais. Então vários pesquisadores tentam encontrar um outro medicamento que reduz essa destruição da bainha de mielina nesses pacientes, para prolongar a vida desse indivíduo, a vida útil também da bainha de mielina, e dessa forma a pessoa conseguir viver com maior tranquilidade, maior facilidade. Tá bom? Então, essas são algumas doenças autoimunes. Então, gente, hoje foi a nossa última aula. Eu queria agradecer toda a paciência que vocês tiveram nesse semestre, toda a atenção que vocês deram para mim. Assim como foi difícil para vocês esse novo tipo de metodologia, um pouco à distância, né? Para nós professores também foi algo novo, ou algo que a gente teve que se enquadrar para não deixar vocês seguirem essa jornada sozinhos, para não deixarem vocês desamparados. E essas aulas elas vão estar no YouTube, eu vou deixar por um maior período, caso vocês queiram consultar posteriormente, até também para fazer as provas, mas depois também. E foi um prazer trabalhar com vocês esse semestre anterior a gente já tinha um contato, né? Pena que esse semestre foi um pouco quebrado só em relação a isso. Se Deus quiser, essa pandemia vai acabar o mais rápido possível para a gente conseguir se ver novamente no próximo semestre. O que vocês precisarem de mim, podem entrar em contato. Se eu ficar sabendo de algum tipo de estágio, ainda mais que tem algumas pessoas que são bem interessadas na área da ciência, que é a minha área, a área acadêmica, né? Eu posso entrar em contato também, pode entrar em contato comigo e me alertar em relação a isso. Estudem para a última prova, vai cair toda a matéria, tudo, de forma bem assim distribuída. Façam o melhor, deem o melhor. Essa matéria é muito interessante, se vocês tiverem tempo, eu sei que o tempo de vocês também está bem curto, de estudar outras áreas envolvidas na imunologia, vocês vão gostar bastante, porque tudo é muito novo.
tudo, em cada ano surge um novo questionamento, um novo artigo que fala algo novo que ninguém sabia, tá bom? Mas vocês podem entrar sempre em contato comigo, que eu vou estar à disposição de vocês, não só aqui na Rede Promove, mas para todo sempre, tá? Fiquem com Deus, estudem para a prova e até